Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power Apps e nessa aula a gente vai começar uma série te ensinando a construir um aplicativo para fazer o controle de pedidos de um restaurante. Então, basicamente, o garçom vai ter um aplicativo ali na palma da mão dele, no celular dele, no tablet, para ele poder cadastrar o pedido que a mesa fez, ou o atendente cadastrar o pedido que alguém fez por delivery, e aí esse pedido, a ideia é que o pessoal que estiver na cozinha consiga visualizar de forma simples e intuitiva. Então, basicamente, um aplicativo para cadastro dos pedidos ali dentro do restaurante, um aplicativo interno do restaurante. Então, bora começar o nosso conteúdo, mas antes da gente começar a aula, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim, você sabe, o YouTube quando vê um vídeo com bastante like, ele sabe que é um vídeo maneiro, então ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você gostar, chances são que mais pessoas vão gostar desse conteúdo. Então, deixa o like aqui e lembra de se inscrever no canal para receber todos os dias conteúdo novo de Excel, VBA, Power BI, Power Apps, que a gente está produzindo de vez em quando aqui também. E aqui na descrição vou deixar o link de um PDF com um resumo passo a passo dessa aula e das próximas aulas da série para você poder acompanhar tudo bem resumidinho. Então, bora aqui para o nosso conteúdo de hoje. Bom, vamos lá, é o seguinte. Então, que nem eu falei, a gente vai montar esse aplicativo para um cadastro, né, um sisteminha interno de pedidos de um restaurante. E aí, nessa primeira aula, a ideia vai ser a gente montar essa primeira tela, essa tela inicial, que é esse painel aqui que a gente consegue ver. Basicamente aqui os botões aqui, né, de cadastrar novo pedido, visualizar pedidos antigos e assim por diante. E ao longo das próximas aulas, a gente vai montando as próximas páginas. A página que a gente consegue efetivamente cadastrar o pedido, a página que a gente consegue efetivamente visualizar os pedidos, como que a gente consegue linkar esses pedidos que a gente for fazer, para onde que essas informações vão ser enviadas, onde que a gente vai ter acesso para conseguir ver essas informações, basicamente criar como se fosse uma tabelinha, né, um banco de dados para armazenar todos esses pedidos. Então tudo isso a gente vai ver ao longo dessa série de algumas aulas e nessa primeira aula a gente vai montar essa tela inicial. Show de bola, como é que vai funcionar? Primeiro de tudo, para a gente criar um aplicativo aqui dentro do Power Apps, você vai entrar no site do Power Apps, então você não precisa baixar nada, você vai entrar no site powerapps.microsoft.com e você vai clicar em fazer o login, você vai clicar em entrar. Ah, Alon, como é que faz para criar um login? Você tem que ter uma conta corporativa, uma conta de empresa, uma conta empresarial. Ah, Alon, não tem problema nenhum. Aqui no canal do YouTube a gente tem uma aula te ensinando a criar uma conta gratuita. Então é só você pesquisar, #treinamentos, como criar conta gratuita, que a gente ensina a criar um e-mail corporativo de graça e você vai poder usar ele aqui no Power Apps. Show? Então vamos lá, vou abrir aqui a minha conta já logada no Power Apps e para você criar um aplicativo simples, ó, você vem aqui do lado esquerdo, dentro de aplicativos, ele vai exibir os aplicativos que você já tem e ele vai exibir aqui também a opção de você criar um novo aplicativo. Então vou clicar aqui em novo aplicativo e você tem algumas opções aqui, no caso eu quero criar um aplicativo de tela, que é basicamente para a gente montar a tela do jeito que a gente quiser, organizadinho e tudo mais. E aí aqui ele vai dar duas opções para a gente. Primeiro, se eu quero no formato horizontal, que ele chama no formato de tablet, ou no formato vertical, que vai ser o formato de telefone. Então, vai ser um aplicativo, então vamos usar aqui formato de telefone. E aí ele pede para a gente dar um nome para o aplicativo. Então, o nome do aplicativo eu vou chamar aqui Aplicativo Restaurante. Perfeito. E aí a gente vai clicar aqui em criar. Quando a gente clicar em criar, o que vai acontecer? Ele vai levar a gente para o estúdio de criação de aplicativos do Power Apps. E aí por lá a gente vai justamente conseguir botar todos os objetos que a gente quiser, todas as figuras, imagens, botões que a gente quiser e tudo mais para a gente conseguir montar nosso aplicativo do zero. Então vamos lá, ele fala aqui bem-vindo ao Power Apps Studio e aí vamos clicar aqui em ignorar. E aí duas coisas que você precisa saber, na verdade uma coisa que você precisa saber. Existem duas formas de a gente criar existem pelo menos duas formas aqui de a gente criar aplicativos do Power Apps. A primeira forma é como a gente já fez na última série que a gente gravou de Power Apps, que é você ter uma planilha em Excel com as informações que você quer que sejam preenchidas. Então, por exemplo, você tem uma planilha com, sei lá, o cadastro de clientes e a primeira coluna vai ter o nome do cliente, a segunda coluna vai ter a idade dele, a terceira coluna vai ter a data de nascimento, enfim, as coisas que você quiser preencher sobre o seu cliente, o gênero e assim por diante. Então, a primeira forma é, você tem uma tabela no Excel, por exemplo, com as informações que você quer que sejam preenchidas por meio de um aplicativo. E você pega essa tabela de Excel, joga para dentro do Power Apps e aí por meio das informações que você já tem na sua planilha, ele vai meio que te dar um aplicativo pré-pronto. Então ele vai falar, pô, se você quer preencher o gênero, vou te dar um campo para você preencher o gênero. Se você quer preencher aqui o nome do cliente, vou te dar uma opção para você preencher o nome do cliente e assim por diante. Mas, como a gente já fez essa opção, agora a gente vai ver a opção um pouquinho mais legal, né, que vai ser um pouco mais personalizável, que a gente criar um aplicativo do absoluto zero. Então vou só dar um zoomzinho aqui embaixo. E como é que vai funcionar essa nossa tela de criação de aplicativos? É o seguinte, aqui no meio ele vai abrir para a gente justamente a tela de como que vai ficar o aplicativo. Então tudo que a gente colocar nesse espaço em branco
vai ser a tela final do nosso aplicativo. E o aplicativo, claro, pode ter uma tela, 2, 3, 4, 25 mil telas. Beleza? Então aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar todos os objetos que a gente tem aqui dentro do nosso aplicativo. Por enquanto eu só tenho a primeira janela, que é chamada de Screen 1, janela 1 e assim por diante. E aí depois, à medida que a gente for colocando novas coisas, imagens, botões, esses objetos vão aparecendo aqui na lista de campos do nosso aplicativo. E a primeira coisa que a gente pode fazer é, a gente pode sair colocando, por exemplo, fotos para compor o nosso aplicativo, a gente pode colocar botões, mas uma coisa que eu achei legal é a gente montar um layout do nosso aplicativo, basicamente um plano de fundo para ele, por exemplo, pelo PowerPoint. E é isso que a gente vai fazer agora. Então aqui na descrição do vídeo você vai ter o link dos arquivos da aula, que basicamente o arquivo da aula vai ser esse PowerPoint com o plano de fundo que a gente vai usar, algumas ilustrações para você poder pegar também, e essa foto aqui que eu minimamente usei aqui como uma leve referência, só para ter alguma ideia para a gente criar o aplicativo. Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui? Primeiro, para a gente montar o aplicativo, para criar o plano de fundo, cara, a primeira coisa que você precisa é idealmente ter uma referência, porque se você for depender da sua própria criatividade, aí vai ser 880, ou você vai se dar muito bem, ou você vai ficar penando horas e horas e horas. E, cara, sinceramente, eu acho que eu tenho alguma noção ali bacana de design e tudo mais, não que eu seja um designer, não que eu faça os melhores designs do mundo sempre, ou, enfim. Mas a grande ideia aqui é, cara, todo mundo, ou quase todo mundo, precisa ter referências, que não é basicamente, referência não é você copiar, referência é você ter algum lugar para se inspirar, para ter alguma ideia, porque aí começa a fazer sentido. Porque imagina, você pega uma tela em branco do aplicativo, que nem tá aquela tela ali. Você pega uma tela em branco e você fala, cara, não tenho a menor ideia do que fazer aqui. Então é isso que a gente vai fazer tendo uma referência. Então o que eu fiz? Eu taquei no Google ali, aplicativos do Power Apps, ou aplicativos, por exemplo, no geral. E aí você vai ter uma ideia aqui de aplicativos. Então isso aqui já meio que me deu uma ideia de uma tela inicial. Então como é que dá para ser a tela inicial? Mais ou menos do jeito que está aqui. Então vai ter uma espécie de título ali em cima, vai ter um subtítulo de uma outra cor, vai ter alguma ilustração aqui no meio, me referindo mais ou menos a o que remete àquele aplicativo, e aqui embaixo vai ter botão, vai ter um texto explicativo e assim por diante. Então é mais ou menos assim que a gente vai querer colocar. Então, o que eu fiz? A gente vai criar essa nossa tela inicial. Como que a gente vai fazer essa nossa tela? Eu deixei aqui ela meio pré-pronta, mas só para te mostrar como é que a gente faria. Então vou clicar aqui, ó, por exemplo, em novo slide, e vou clicar aqui em criar um slide do zero. Vou apagar o que apareceu aqui no slide, e aí a gente vai usar esse template que já está meio pronto, mas só para te mostrar como que a gente faria. Vamos lá, você basicamente vai clicar aqui na guia inserir, você vai colocar um retângulo que vai ser justamente o plano de fundo do seu aplicativo. Então eu vou clicar aqui em formas, e aí o retângulo pode ser o retângulo normal ou o retângulo de cantos arredondados. Eu gosto do retângulo de cantos arredondados, que ele fica um pouquinho mais charmoso. Então eu vou clicar aqui, ó, no retângulo de cantos arredondados, eu vou colocar ele aqui bem no espaço do nosso PowerPoint. Perfeito. E um detalhe muito, 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 muito importante. Você precisa colocar o seu retângulo do tamanho do aplicativo, que é do tamanho vertical de celular. Então, qual que é o tamanho vertical de celular? É o 1920 por 1080. Então, o que você vai fazer? Basicamente, 1920 pixels por 1080 pixels. Mas vai ser bem tranquilo da gente fazer isso. Como? Você vai clicar aqui dentro do seu retângulo, no canto superior direito vai aparecer essa opção de formato. E aqui do lado ele vai pedir o que você quer de altura e o que você quer de largura. E a altura, o que a gente vai colocar? Lembra que eu falei que é 1920? Você vai colocar aqui 19,20. Perfeito. E aí na largura, lembra que eu falei que é 1080? Você vai colocar 10,80. Perfeito. Ele vai colocar exatamente o tamanho que a gente precisa que fique para o nosso aplicativo. Show de bola. O que mais que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa curvatura aqui das bordas dele que está meio esquisita. Então vou clicar aqui no canto superior esquerdo, nessa bolinha amarela, diminuir a curvatura para ficar um pouquinho melhor. E aí agora começa a entrar a parte de edições um pouquinho mais finas e tal, para a gente conseguir melhorar o design. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de sempre colocar uma cor que, enfim, que eu gosto, que combine. Por exemplo, essa cor para aplicativo, não sei se faz tanto sentido, mas eu usei essa cor aqui de azul bem escuro, que eu costumo usar, que eu gosto bastante. E aí o azul escuro você pode ou encontrar na internet, por exemplo, ou vir aqui, ó, em formas de formato, e vir aqui em preenchimento da forma para você escolher, e aí tem um azul bem escuro, enfim. E aí, depois de procurar algumas vezes, por exemplo, deixa eu só te mostrar aqui um outro site, que é o site que talvez você já tenha me visto falar, que é o site color-x.com, que é basicamente um site que a gente pode pegar sugestões de cores. Então tem essa primeira página inicial,
tem essa página de paletas e paletas populares que a gente consegue pegar sugestões de paletas de cores, cores que combinem entre si e assim por diante. Então, basicamente, fuçando aqui nas profundezas do ColorX, eu encontrei uma cor que eu gosto bastante e eu peguei o código dela. O que é o código da cor, Alon? É basicamente você clicar aqui numa cor que você gostou, por exemplo, eu gostei dessa paleta de azul, e você escolher uma cor qualquer, e aí do lado de cada uma dessas cores tem o código dela. Eu descobri o código de uma cor que eu gosto, que é essa aqui, ó, hashtag, que sempre começa com hashtag, 032030. Alon, tem que decorar isso? Não, só tem que guardar isso aqui em algum lugar. Então, eu peguei esse código aqui, vou até dar um Ctrl C, você pode até escrever no seu, hashtag 032030, voltei no PowerPoint e vou pintar esse retângulo dessa cor. Como? Clicando aqui ó, em preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, e aqui embaixo ele vai pedir o código hexadecimal, que é o código dessa cor. Então, ó, vou apagar, dar o Ctrl V e dar o Enter que ele vai colocar daquela cor. Perfeito. E aí entram aqui alguns pontos que a gente consegue fazer, por exemplo, de ajustes de design. Então, por exemplo, você pode vir aqui no canto, na parte de edição, como é que você faz para abrir essa janela de edição? Simples, você clica com o botão direito, vem aqui em formatar forma, e você vai ter essa opção de preenchimento de gradiente, por exemplo. E aí esse preenchimento de gradiente ele já vai te dar uma opção para você conseguir dar uma formatada aqui. Esse preenchimento de gradiente, se eu não me engano, ele colocou assim para mim, ó, com esse monte de barrinhas, já colocou um negócio meio bonitinho. Talvez porque eu já tenha feito isso antes, mas provavelmente no seu ele não vai estar igualzinho. Então o que você vai ter que fazer? Você pode fazer, por exemplo, ó, vai estar provavelmente um pouco mais cru no seu. Ó, eu estou apagando esse monte de barrinhas de gradiente. Talvez para você não esteja aparecendo esse monte de barrinha. Então o que você faz? Você vai acrescentando as barrinhas. Ó. Então você vai acrescentando barrinha de gradiente, acrescenta aqui um pouquinho. E aí você vai mexendo nas barrinhas de gradiente para você basicamente fazer uma brincadeira com as coisas. Então, por exemplo, você pode pegar essa última cor aqui, deixar ela um pouquinho mais clara. Como? Vem aqui na parte de cores, mais cores, e você deixa a cor um pouquinho mais clara. Por quê? Porque aí ele vai ter um leve contraste entre o azul mais escuro, o azul mais claro. Você pode mudar aqui, ó, se você quer o gradiente mais radial, mais linear, que ele vai mudando meio que a direção. Enfim, vou deixar aqui nessa opção de caminho. E você pode mudar aqui a transparência e assim por diante. Mas perfeito, tá legal aqui pra gente. E depois o que eu fiz? Eu basicamente copiei e colei esse retângulo. Então, como se eu tivesse dado um Ctrl C, Ctrl V. E eu diminuí para ficar do tamanho de um botão, para a gente conseguir usar como botão lá dentro do nosso Power Apps. Então, basicamente, diminuí esse cara aqui. Então, diminuí tanto em altura quanto em largura. E coloquei aqui dentro para a gente conseguir enxergar as informações. Só que, aí, por exemplo, o que eu fiz? Vim aqui em formato de forma, efeitos de forma, e aí eu coloquei, por exemplo, uma sombra branca. Ó, sombra. Então, vou colocar aqui uma sombra, por exemplo. Só que essa sombra eu vou colocar branca. Como é que eu faço para colocar branca? Você pode voltar lá em efeitos de forma, sombra, opções de sombra, e aí aqui do lado você escolhe a cor, por exemplo, que era a cor branca. E ele já vai começar a ter um contraste para realmente parecer um botão. Você pode dar uma clareada na cor dele, ó, vindo em preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, ó. Você vem em personalizar. Ah, não. Aqui a gente não vai conseguir mexer na cor, porque agora tem várias cores, né? Tem a cor de gradiente e tal. Então você pode vir aqui nas cores de gradiente, por exemplo, e dar uma clareada na cor, ó. Clica na cor, mais cores, clica aqui um pouquinho para dar uma clareada, dá um ok, enfim, você pode ir deixando do jeito que você quiser, só para dar uma clareada e dar uma diferenciada do botão com relação ao fundo para a gente conseguir diferenciar. Show! E aí vai chegar mais ou menos nesse resultado que a gente está vendo aqui nessa tela. E aí, olhando a nossa inspiração, o que a gente conseguiu ver? A gente conseguiu ver que a gente vai ter o título, um textinho aqui embaixo e tal, só que essa parte de textos a gente consegue colocar direto lá pelo Power Apps, o que vai interessar para a gente é realmente o plano de fundo agora. Então o que a gente viu é a opção de colocar uma ilustração dentro aqui do nosso aplicativo que vai remeter ao que a gente quer mostrar. Então, por exemplo, no caso de restaurante, vai ser uma ilustração que lembre alguém comendo, lembre uma casa, né, uma casa de um restaurante, coisa do tipo. Como é que eu faço para pegar ilustrações, Alon? Bom, agora eu vou te dar algumas sugestões para você conseguir encontrar ilustrações. Tem alguns sites, você pode jogar no Google Restaurant Illustration, tenta pesquisar em inglês ali para encontrar mais coisa, e você pesquisa em PNG, porque o PNG você consegue pegar sem fundo, né? Porque você não quer pegar uma imagem com fundo branco que vai ficar esquisito. Mas você tem alguns sites que você pode pegar a ilustração. Por exemplo, tem o site Undraw. Então você pesquisa pelo site Undraw, e nesse site você consegue pesquisar pelo que você quer. Por exemplo, e aí você vai pesquisar, deixa eu clicar aqui, ó, Browse Now, para conseguir acessar, e aí você pode pesquisar por restaurante, por exemplo. Deixa eu voltar ele atrás. E aí deixa eu clicar aqui nas opções, ó, Search. E aí você pesquisa por
restaurant. E ele vai te dar aqui algumas opções, ó. Então, pessoal comendo, que foi a ilustração que eu peguei, e assim por diante. Esse é o primeiro site, Undraw. O segundo site é o Drawkit, drawkit.com. Esse site também vai te dar a opção de ilustrações para você pegar. E cada site vai te dar ilustrações, né, diferentes, então estilos diferentes de ilustrações. Então você pode pesquisar aqui por restaurant, ou você pode pesquisar por outra coisa, chefe, né, chefe de cozinha, coisa do tipo. Beleza, tem esse sitezinho aqui e tem o FreePic. Então, freepik.com também vai te dar várias opções de ilustrações. Ó. Então, FreePic, você pode pesquisar aqui restaurant, beleza. E esse jogo aqui vai te dar mais algumas opções bacanas, tanto de imagem. Então, ele na verdade vai começar até com imagem. Para você pegar ilustrações, aí você pode vir aqui, por exemplo, você tem algumas opções de ilustrações, você tem algumas opções de ícones, por exemplo. Você pode vir aqui ó, em vetores, ele vai te dar mais algumas opções de mais ícones ali para você conseguir utilizar ilustrações ali dentro do seu, da sua figura, do seu plano de fundo. Tranquilo? Perfeito. Então, lá dentro do nosso PowerPoint, eu já deixei aquelas duas ali. Uma que eu encontrei no FreePic, outra que eu encontrei ali no primeiro site, que é o Undraw. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, Ctrl C, vou voltar no nosso plano de fundo e vou dar um Ctrl V. Perfeito. E vou colocar aqui no meio. E um detalhe que a gente vai reparar é o seguinte, aqui dentro dessa nossa tela inicial, do nosso modelo que a gente está se inspirando, ele atrás da figura, ele colocou uma espécie ali de meio com um efeitozinho e tal, meio que tipo um balão, né, uma bolazinha um pouquinho torta e tal. A gente pode tentar copiar, mas uma coisa que dá pra gente fazer é simplesmente colocar um círculo só pra gente conseguir diferenciar e demarcar ali as informações, né, essa ilustração que a gente colocou, que nem eu tinha feito ali no gabarito. Como que a gente vai colocar esse círculo então? Simples. Vou lá na guia Inserir, Formas, vou colocar uma elipse, só que para elipse, ó, se eu colocar assim a elipse direto, eu vou acabar deixando ela meio torta. Então o que eu vou fazer? Vou apagar, colocar de novo, ó, Inserir, Formas, elipse, e aí para colocar numa circunferência perfeita, você vai segurar o Ctrl e o Shift. Ctrl, Shift, e aí você vai aumentando ou diminuindo de acordo com o que você quer. Ó. Vou dar um Ctrl Z. Para diminuir ou aumentar de tamanho, a mesma coisa. Segura o Ctrl e o Shift para diminuir ou aumentar, que ele vai manter a proporção. Beleza? Caso contrário, opa, sem querer eu segurei o Ctrl e movi para a direita, que ele vai criar uma cópia. Mas ó, se você não utilizar o Ctrl e o Shift, ele vai dar uma bagunçada. Então vou dar um Ctrl Z aqui. Então se quiser manter a proporção, né, de ficar uma circunferência certinha, segura o Ctrl e o Shift que ele vai colocar bonitinho. Vou colocar logo aqui por cima da nossa figura. Só que algumas coisas. Primeiro, a figura tem que ficar por cima. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui na parte de forma de formato e painel de seleção. Por quê? Porque aqui do lado ele vai mostrar todos os objetos que eu tenho no slide. Então a elipse, tá vendo que tá, ó, a elipse está aqui em cima e por baixo da elipse está o que ele chama de, no meu ele chama de gráfico 16, que é o quê? Que é aquela figura, aquela ilustração do pessoal comendo. Então a ilustração eu vou jogar para cima da elipse, ó. Cliquei e arrastei aqui para cima, tá por cima, show de bola. Só que esse fundo azul não tá muito legal, eu quero um fundo que combine um pouquinho mais com esse azul escuro aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar aquela mesma cor que eu te mostrei, que era aquele azul escuro, eu vou dar um Ctrl C nele. Só que, obviamente, se eu vier aqui nessa circunferência, ó, forma de formato, e colocar a mesma cor, vai ficar esquisito. Ó. Preenchimento da forma, eu posso colocar o código daquela cor. Ou eu posso vir aqui nas cores mais recentes, nas cores utilizadas recentemente. Mas vou vir aqui ó, em mais cores, dar um Ctrl V, ok. Claro que vai ficar super estranho, né? Porque aí agora, se eu estou colocando uma cor da mesma cor do fundo, não dá para ver diferença nenhuma. Então o que eu vou fazer? Esse código da cor que eu copiei, eu vou voltar lá naquele outro site, que é o site ColorX. Cadê ColorX? ColorX está aqui. E nesse site ColorX eu vou pesquisar por aquela cor que eu gostei. Então, pesquisei aqui, Ctrl V, dei Enter. Perfeito, está aqui a cor que a gente gostou. Só que aqui embaixo ele vai dar para a gente variações dessa mesma cor. Variações dessa cor para mais escuro, né, tendendo mais para o preto. E aqui embaixo, variações para o mais claro, tendendo mais para o branco. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma dessas cores aqui. Então, sei lá, vou pegar uma um pouquinho mais clara, vou dar um Ctrl C nessa cor um pouquinho mais clara, voltar lá no PowerPoint e vou vir aqui, ó, preenchimento da forma lá do círculo, mais cores de preenchimento, vou colocar aqui a cor e dar um Enter. E olha só, agora já dá para dar uma diferenciada ali nas informações. Show! Se quiser, inclusive, dá para deixar um pouquinho mais transparente essa circunferência. Então, ó, botão direito, lá embaixo, formatar forma, vai ter a opção aqui ó, de aumentar um pouquinho a transparência, se você quiser, enfim, dá para mexer
de acordo com o que você quiser, mas assim já dá um efeitozinho legal pra gente. Show! Então, a princípio, colocamos aqui a nossa ilustração, colocamos a circunferência, colocamos aqui o espaço para os botões, parece bacana. Última coisa que eu vou querer fazer é colocar o logo da empresa. Então, imagina que é um restaurante aqui da hashtag treinamentos, que é o restaurante, que depois a gente vai botar o trocadilho lá no aplicativo. Péssimo trocadilho, mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu separei aqui, também nos arquivos da aula, que está aqui na descrição, lembrando, no PowerPoint, a logo da hashtag. Então, eu vou copiar a logo, Ctrl+C, Ctrl+V aqui no nosso plano de fundo, vou botar bem pequenininho, vou botar bem pequenininho no canto superior esquerdo, só para a gente conseguir ter essa visualização e ter a nossa identidade ali dentro do plano de fundo. Show! Então agora a gente fechou no PowerPoint, vamos lá para o nosso Power Apps. O que eu vou fazer para salvar essa imagem aqui? Vou dar um Ctrl, primeiro eu vou clicar aqui em qualquer objeto de dentro do meu slide, eu vou apertar Ctrl+T, Ctrl+T de tudo, ele seleciona tudo. Então vou dar um Ctrl+T, clica com o botão direito, vem aqui em salvar como imagem, e aqui a gente vai ter justamente a opção para a gente conseguir olhar olhar dentro do nosso computador onde que a gente quer salvar. Eu vou salvar aqui como, por exemplo, plano de fundo. Plano de fundo, vou salvar aqui, ele salva como PNG, já deixa salvo bonitinho assim, vou clicar em salvar, perfeito. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir lá o nosso aplicativo do Power Apps, então vou voltar aqui no nosso navegador, Power Apps, e agora a gente vai colocar a nossa imagem aqui dentro. Primeiro, é sempre bom você salvar o aplicativo logo de cara para você já ter ele salvo bonitinho dentro da sua conta do Power Apps. Como é que você faz para salvar ele? Simples. Vem aqui dentro do Power Apps em arquivo, dentro de arquivo você vem em salvar como, e aí você já, se quiser mudar o nome do aplicativo, pode mudar o nome aqui em cima, clica aqui em salvar bonitinho que ele já vai deixar salvo para você não ter nenhum tipo de problema nem dor de cabeça depois. Show! Tá terminando de salvar aqui? Vai meu filho. Bora. Salvou, não salvou? Acho que salvou. Beleza. Show. A gente vai voltar agora para o nosso aplicativo, então eu vou clicar aqui no botãozinho para a esquerda para poder voltar. E agora a gente vai colocar o nosso plano de fundo. Como que a gente faz para colocar o nosso plano de fundo? Agora sim ele está salvando. Então, como é que a gente faz para colocar o plano de fundo? Aqui do lado esquerdo, enquanto ele carrega aqui para salvar, pronto, agora sim salvou, tá lá. Todas as alterações estão salvas. Agora sim, vamos voltar. E agora, aqui do lado esquerdo, tem essa opção de mídia, para a gente conseguir colocar, por exemplo, imagem, vídeo, áudios, para a gente poder usar no aplicativo. Então, vou vir aqui em mídia, carregar a imagem, carregar a mídia no caso, né? Vou escolher a imagem, que é a imagem de, plano de fundo que a gente conseguiu criar ali. Então, esse é o plano de fundo, vou clicar aqui em abrir, perfeito. E aí, o que ele vai fazer? Vai colocar o plano de fundo ali bonitinho pra gente, aqui dentro da nossa lista de imagens que a gente tem. A gente tem que clicar aqui nela e arrastar para dentro do aplicativo. Só que o que vai acontecer? Ele vai colocar de um tamanho meio pequenininho e vai ser o nosso trabalho pegar aqui e colocar exatamente do tamanho que a gente quer no nosso aplicativo. Então, vou copiar aqui. Na verdade, vou aumentar aqui o tamanho bonitinho, só para ficar do tamanho exatamente que eu quero. E aí aqui do lado, olha só, na posição da imagem, você vai colocar aqui nessa opçãozinha de preenchimento. Por quê? Porque aí colocando nessa opçãozinha de preenchimento, ele vai colocar certinho pra gente. Só que não ficou bonitinho ainda, tem que ajeitar exatamente o tamanho que está ali. Agora sim, perfeito, bonitinho. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom, para ficar ali o zoom, mais ou menos aqui, vou botar um zoom de, deixa eu ver, 33% que dá para enxergar. Beleza, e aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar justamente as nossas boas-vindas, o nome do restaurante, assim por diante. E só para não ter erro, eu vou fazer o seguinte, dentro aqui dos arquivos da aula, eu deixei para você disponível o plano de fundo que eu já tinha feito antes, que vai ser o do nosso gabarito. Então você pode usar o que você mesmo fez, mas como eu já tinha feito dentro do gabarito, eu vou usar o plano de fundo que eu peguei do gabarito. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse plano de fundo aqui, então vou clicar aqui na imagem, vou dar um delete, e vou deletar aqui desse meu banco de imagens, 3 pontinhos, excluir, e eu vou pegar aqui, vou carregar o que estava no gabarito, que é esse fundo aplicativo, só para garantir que a posição das coisas, o tamanho das coisas vai estar certinho de acordo com o que eu tinha montado lá no gabarito. Então, fundo aplicativo, vou colocar aqui dentro, vou colocar aqui, do tamanho bonitinho para caber exatamente do aplicativo, aumentar aqui embaixo, perfeito, tá ali bonitinho pra gente. Show! Então agora vamos colocar, por exemplo, o nome do restaurante aqui em cima, vamos colocar uma mensagem de boas-vindas para a pessoa e assim por diante. Então como é que faz para colocar um texto aqui? Simples, a gente vai clicar aqui na guia inserir, dentro da guia inserir eu vou colocar um texto. Então você clica aqui em texto e você vai colocar um rótulo, que é basicamente se eu colocar um título, uma legenda, qualquer coisa do tipo. Então eu vou colocar um rótulo aqui e esse rótulo
eu vou escrever, por exemplo, controle de pedidos. Mas vamos lá, antes de começar a escrever qualquer coisa, vamos mexer porque o texto está pequeno, ele está com a letra escura, então não dá para enxergar nada. Então aqui do lado direito vão aparecer as opções de formatação aqui do texto. Então vou colocar, por exemplo, lá embaixo vai ter a cor da letra. Então a cor da letra eu vou colocar aqui branca. E aí o tamanho do texto eu vou colocar bem maiorzinho aqui, ó. Cadê? Então coloquei letra branca, vamos ver se já foi. Ó, vou clicar aqui fora para ver. Show, letra branca já está. Só que eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. O tamanho da fonte está 21, vou colocar, sei lá, 32. Já apareceu melhor, vou colocar aqui do lado para encaixar bonitinho. E aqui dentro, eu vou clicar 2 vezes e vou mudar o nome para controle de pedidos. E aí vou dar um Enter aqui para continuar escrevendo embaixo. E aí eu vou escrever restaurante. Vou escrever aqui, ó, controle de pedidos, restaurante. Alon, por que restaurante? Porque o restaurante da hashtag e vai ficar assim, beleza? Show de bola. Agora vamos só centralizar esse cara, então vou selecionar aqui o texto. Do lado direito aqui vai ter essa opção de alinhamento. Vou centralizar. E como eu estou centralizando, vou colocar ele aqui bem no meiozinho do nosso aplicativo. Na verdade, ó, se você clicar nele com o botão direito, tem aqui, ó, alinhar e centralizar, que ele vai centralizar no meio do aplicativo. Então aqui do lado a gente consegue colocar o texto alinhado no meio e clicando no objeto com o botão direito em alinhar centralizado, a gente consegue botar o objeto, que no caso é a caixa de texto, dentro aqui do nosso aplicativo. Show! Então tá lá, controle de pedidos, restaurante. Vou colocar ele aqui um pouquinho mais para cima. A gente pode até selecionar o texto e colocar alguns frufrus, por exemplo. Colocar aqui ele sublinhado, colocar aqui em semi-negrito, por exemplo, só para dar um destaque, assim por diante. Show de bola! Então vou colocar aqui só um pouquinho mais para cima, só porque, né, é um título, então vou dar bastante destaque para ele. E aqui embaixo, uma coisa legal que a gente pode colocar é basicamente um seja bem-vindo para a pessoa que está utilizando o aplicativo. Então, para a pessoa utilizar o aplicativo do Power Apps, ela vai ter que estar logada no Power Apps. Então, obrigatoriamente, você vai saber o nome dela, que é o nome do usuário dela. No meu caso, o nome do meu usuário é meu nome, Alon Pinheiro. Então, eu posso colocar um seja bem-vindo, Alon Pinheiro aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar de novo um rótulo. Ó. Então, vou copiar e colar o rótulo de cima. Vou clicar aqui nesse rótulo, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui embaixo, eu vou escrever seja bem-vindo. Vou colocar aqui, ó, bem-vindo. Aí vou colocar aqui bem-vindo com o A entre parênteses. Bem-vindo, vírgula, e a gente vai colocar o nome da pessoa. Como é que eu faço para colocar o nome da pessoa? Aí vai entrar o detalhe que é o seguinte. Quando a gente começa a escrever aqui dentro do texto, ele também mostra aqui em cima a barra de fórmulas. Então essa barra de fórmulas, a gente consegue editar o texto aqui por cima dessa barra de fórmulas também. Só que o legal da barra de fórmulas é, eu consigo, além de escrever o texto manualmente, que nem a gente estava fazendo, escrever, por exemplo, alguma função que vai me retornar, no caso, o nome do usuário. E aí, como então que eu faço para conseguir colocar o nome da pessoa que está usando, o nome do usuário? Bom, a gente vai ter que usar o Google para pesquisar qual que é a função ou qual que é a funcionalidade que me permite pegar o nome do usuário. Então, vou vir aqui no famoso Google e vou pesquisar aqui, ó, Power Apps. E aí, vou pesquisar, por exemplo, eu quero descobrir o nome do usuário, o nome completo dele. Então, vou colocar aqui, ó, Full Name. Então, Power Apps, como é que faço para descobrir o full name do usuário? E aí, dando uma fuçada aqui, ó, cadê? Tá aqui. Como é que faz para exibir o nome do usuário? Eu vou ter aqui bonitinho, ó, user, abre e fecha parênteses, ponto full name. Esse cara aqui, essa função vai dar o nome do usuário, o nome completo do usuário ali. Show, vamos lá. Então, vou voltar aqui no aplicativo, bem-vindo, e aí ele já colocou a vírgula e o espaço, só que olha só, o que está entre aspas é o que é texto. E aí aquela função que vai retornar o nome do usuário não vai ficar entre aspas. Se eu colocar aqui, por exemplo, user, ó, dentro das aspas, o que vai acontecer? Ó, user, ele não vai usar a função para descobrir o nome do usuário, ele vai escrever a palavra user, eu não quero isso. Então esse user eu vou escrever depois das aspas, e como é que eu faço para juntar o texto com uma função? Como é que eu faço para juntar textos aqui dentro do Power Apps ou dentro de qualquer lugar? Excel, Power BI, linguagem de programação. A gente vai usar o e-comercial. Então depois das aspas, e-comercial, a gente vai colocar exatamente o que estava aparecendo ali, que era user, abre e fecha parênteses, estou copiando do que a gente achou no Google. Abre e fecha parênteses, ponto, full name. Perfeito. Full name. E aí vou clicar aqui na nossa opção, tá lá, bem-vindo, vírgula, Alon Pinheiro. Já acabou de pegar meu nome perfeito ali, direitinho. E aí o único detalhe que eu vou fazer aqui, olha só para dar uma diferenciada, já que esse é um subtítulo e não o nosso título completo, eu vou dar eu vou mexer aqui um pouquinho. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na parte de sublinhado, eu vou tirar o sublinhado, eu vou colocar, por exemplo, eu vou tirar esse semi-negrito, vou deixar aqui a letra normal,
E a cor da letra eu vou deixá-la um pouquinho mais cinza só para mostrar que é um subtítulo, só para não ficar na mesma cor do título ali. Eles são detalhes, ó. Então vou clicar aqui, ó, cadê? Cor da letra, vou colocar aqui um cinzinha, um pouquinho mais claro, só para conseguir dar uma leve diferenciada. Perfeito, tá ali. Bem-vindo, Alon Pinheiro. Show de bola. Vou jogar aqui só um pouquinho para direita, apertando a setinha para direita. Maravilha. E aí aqui embaixo, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer colocar um texto para esse botão aparecer escrito aqui, cadastrar novo pedido, e esse botão aqui de baixo aparecer ali, visualizar pedidos. Então eu quero que a pessoa consiga cadastrar novos pedidos no restaurante, que aí vai abrir uma nova janela para ela escolher qual que é o prato que a pessoa pediu, qual foi a mesa que a pessoa pediu, ou qual que é o endereço para a pessoa que pediu no delivery, e o segundo botão para a gente conseguir visualizar o histórico de pedidos que a gente já fez. Perfeito. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, para colocar o texto vai ser de boa, né? Então é só copiar e colar, ó, Ctrl+C, Ctrl+V no texto que já está pronto. E aí, esse texto, como não é título nem nada, eu vou tirar aqui, ó. Acho que semi-negrito é até ok de deixar, mas eu vou tirar o sublinhado, que acho que não tem necessidade, e vou colocar aqui, ó, cadastrar novo pedido. Opa, não foi não. Vou clicar aqui de novo, cadastrar novo pedido. Perfeito. Cadastrar novo pedido. Vou colocar aqui para caber exatamente na posição que a gente quer, chegar aqui um pouquinho para a esquerda, tá lá, bonitinho. Vou só diminuir aqui um pouquinho o tamanho da letra, só para não ficar tão grande assim. Tamanho 26, um pouquinho mais, tamanho 28, acho que assim talvez fique legal. Ó. Tamanho 28, tá? Parece ok. Beleza. Só que uma coisa legal da gente conseguir fazer é, do lado do texto, a gente colocar algum ícone que remeta àquela informação. Então, por exemplo, vai ser um novo pedido de comida. Então, a gente poderia colocar aqui do lado um íconezinho de talher, um íconezinho de comida. Como que a gente faz isso? Vindo aqui em cima da guia Inserir, tem essa opçãozinha de ícones. E você vai encontrar vários tipos de ícones aqui dentro do Power Apps. Tem ícone de adicionar, poderia ser para adicionar um novo pedido. Tem de cancelar, tem de verificar, tem de filtro, tem um monte de coisa. Mas um que eu encontrei quando eu estava montando era justamente um aqui ó, de comida, que é um talherzinho. Então, eu vou clicar aqui na opção de comida, um talherzinho. Ele colocou aqui em cima, eu vou arrastar aqui para baixo, para colocar do lado do botão de cadastrar novo pedido. Só que ele está com fundo escuro, né? Ele está com a letra escura, ou a cor escura. Então eu vou clicar aqui do lado direito. E aí a cor, eu vou colocar a cor branca. Perfeito. Coloquei a cor branca, vai ficar bonitinho ali pra gente. Tá lá, cadastrar novo pedido. E aqui embaixo eu vou colocar o botão de visualizar pedidos. Então eu vou copiar e colar o texto. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou vir aqui e vou trocar o texto para visualizar pedidos. E aí lembra de tentar colocar o texto começando no mesmo lugar, só para não ficar um negócio despadronizado. Perfeito. Ou você pode aumentar o tamanho, ou você pode chegar aqui para a esquerda com a setinha do teclado. Show! Visualizar pedidos, vamos colocar agora um ícone que faça sentido para isso. Então, guia Inserir, ícones, e aí deixa eu pesquisar aqui o que faz sentido para a gente conseguir ver uma lista de pedidos. Então, eu quero ver a lista de pedidos, cadê? Ó, moldura, radar, ó, lista de detalhes, parece ok. Lista de detalhes, lista de opções, pode ser também. Ó, lista de detalhes, apareceu aqui em cima, vou arrastar aqui para baixo, e olha só que maneiro já está ficando o nosso aplicativo. Então, vou clicar aqui do lado e colocar de novo a letra branca. A cor branca aqui do nosso ícone. Então, cor branca, vai ficar aqui bonitinho. Show! E aí agora dá pra gente ver como é que está ficando o resultado. Como é que eu faço para ver o resultado como se fosse um usuário do aplicativo? Você pode vir aqui no canto superior direito e vir aqui, ó, nesse botãozinho de play, ou usar o atalho F5, que ele já te mostra exatamente como é que está ficando. Ó. Tá lá, controle de pedidos, restaurante, bem-vindo ao Alon Pinheiro, cadastrar um novo pedido, visualizar pedidos. Perfeito. Então, nossa tela inicial está praticamente completa. Só que tem uma coisa muito legal que dá para a gente acrescentar, que é, por exemplo, imagina que você está usando, e aí esses aplicativos você vai poder usar pelo computador, você vai poder usar pelo celular, você vai poder usar pelo tablet. O que é uma coisa legal, por exemplo, dentro de botões? É você mudar a cor do botão quando você passa o mouse, ou você faz um efeitozinho quando você clica no botão, sabe? Quando você clica no botão, ele muda de cor, ou ele meio que dá aquele efeitozinho de como se você estivesse clicando nele, só para ficar claro a ação que a gente está fazendo, para ficar claro que você realmente conseguiu clicar no botão, que não deu nenhuma falha, nem nada do tipo. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente colocar um botão por cima desse nosso texto de cadastrar novo pedido, e esse botão a gente vai conseguir variar de acordo com, se eu passar o mouse ele vai mudar de cor, se eu clicar nele ele vai mudar de cor e assim por diante. Show! Como é que vai funcionar então? Vou clicar aqui na guia Inserir, e eu quero colocar um botão. Então tem aqui um botão,
Ou então tem aqui, ó, entrada de dados, você pode colocar um botão, tanto faz. Então, clicando no botão por aqui ou clicando no botão por aqui, vai dar no mesmo. Eu vou clicar aqui, ó, entrada, botão, e aí esse botão eu vou colocar por cima do nosso botão de cadastrar novo pedido. Só que, claro, agora não dá para enxergar na área, então a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Então, primeiro, o texto que está aparecendo aqui em cima eu vou deletar. Então, eu vou dar 2 cliques, vou deletar o texto. Perfeito. Então, eu vou clicar aqui no botão, e aí nesse botão, o que a gente vai fazer? A gente basicamente vai deixar ele transparente para a gente conseguir visualizar o que está escrito atrás. Ele só vai aparecer o botão quando a gente passar o mouse, quando a gente clicar nele e tal. Como é que eu faço para deixar ele transparente? Aqui do lado direito vai ter as opções aqui de formatação do nosso botão. Então, eu vou clicar aqui, ó, no preenchimento, na cor dele, e eu vou colocar nessa última opção, que é a cor, que é sem cor, na verdade. Sem cor, perfeito. Show! Então, a gente conseguiu deixar o nosso botão transparente. Só que aí agora, o que a gente vai querer fazer vai ser justamente mexer no botão para dar aquele efeitozinho quando a gente clicar no botão, por exemplo, ou quando a gente passar o mouse nele e assim por diante. E como é que vai funcionar? Vou clicar aqui, por exemplo, para a gente ver o resultado, como é que está ficando, aqui no canto superior direito, no botãozinho do play. E aí aqui, ó, por enquanto o botão do jeito que está, se eu passo o mouse nele, ele fica de uma cor meio esquisita, ele fica de uma cor azul escura, e se eu clico nele, ele fica de branco, tá vendo? Só que não é o que a gente quer, porque a gente quer passar o mouse, a gente quer conseguir enxergar o que está aparecendo ali por trás. E quando eu clicar, eu quero conseguir enxergar o que está aparecendo por trás. Então é nessas cores que a gente vai mexer, na cor quando eu passo o mouse e na cor quando eu clico no botão. Então eu vou clicar aqui nele, e aí do lado direito, descendo lá nas opções, vai ter aqui algumas coisas. Vai ter aqui, ó, qual vai ser a cor que vai aparecer quando eu pressionar o botão e qual que vai ser a cor que vai aparecer quando eu focalizar, ou seja, quando eu passar o mouse ou quando eu passar o dedo ali no caso do touch, no caso do celular e assim por diante. Então a cor ao focalizar, como é que eu posso fazer? Tem a primeira cor aqui, do lado direito, é a cor da borda. A cor do meio é a cor do preenchimento. Vou clicar aqui na cor do preenchimento. Quando eu clico aqui na cor do preenchimento, aqui em cima, olha só o que acontece. Ele basicamente coloca pra gente uma função que permite a gente escolher qual é a cor que a gente quer. E aí essa função é a função RGBA. O que é RGBA? RGBA nada mais é do que também um código de uma cor. Então lembra do seguinte, ó, deixa eu voltar aqui no site ColorX, naquela página que a gente estava antes daquela cor que a gente gostou. Então essa foi a cor que a gente gostou. Só que cada cor ela tem 2 códigos. Tem o código hexadecimal e tem o código RGB, que é o quê? RGB é Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Tranquilo? E aí o que é RGBA? É o R de vermelho, o G de green, de verde, e o B de blue, de azul. Esse A é basicamente a transparência. Então a transparência vai ser um número que ela vai de 0 até 100%, de 0 até 1. Então lembra que quando a gente passou o mouse, ele estava aquele azul escuro, ele estava aquela cor azul 100% preenchida, sem nada transparente? Então é aqui que a gente vai mexer nisso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a transparência ao invés de 1, vou mudar para 0,15, por exemplo, ou 0,20, o que vai acontecer? Vamos ver agora o resultado. Eu vou clicar aqui em cima no botãozinho de play. Quando eu passar o mouse, olha só, agora já dá para ver que mudou a cor, mas ele continua aparecendo ali bonitinho pra gente. Perfeito. Então a gente consegue enxergar porque ele está levemente transparente. Só que quando eu clico ele ainda está branco, então vamos mexer na cor que aparece quando a gente clica. Então eu vou clicar aqui no botão e aqui do lado direito vai ter aqui, ó, cor quando pressionado. E a cor quando pressionado, primeiro, olha só como é que está a cor quando pressionado. Está aparecendo aqui, self.color, tá escrito um negócio esquisito aqui. Como é que eu faço para escolher a cor que eu quero? Aí a gente pode apagar essa funçãozinha que aparece aqui e escrever o tal do RGBA. E aí, entre parênteses, a gente vai colocar a cor que a gente quiser. Por exemplo, deixa eu voltar ali no código e deixa eu escolher uma cor um pouquinho mais clara para aparecer quando eu passar o mouse ali. Vou escolher essa cor, sei lá, essa cor azul um pouquinho mais clara, vou clicar nela e ele vai me dar o código RGB. Então eu vou usar esses códigos aqui. Então, ó, vou copiar esse 103, ó, copiei, e aí RGBA, vou colocar aqui primeiro o R, né, que é o vermelho, ponto e vírgula, então estou usando ponto e vírgula para separar, porque a gente está usando Power Apps em português. Depois, o G, que é o green, né, que é a tonalidade de verde, vou dar um Ctrl V aqui, ponto e vírgula, o B, que é o azul, né, o blue, Ctrl C, Ctrl V, e agora tem o A, que é a transparência, e a transparência a gente pode colocar aqui, sei lá, vou colocar um 0,5 só para a gente testar. Beleza, vou clicar aqui no botãozinho, passei o mouse, cliquei, olha só que maneiro, dá para ver bonitinho. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai copiar e colar esse botão para o botão de baixo. Então, ó,
vou copiar esse botão, Ctrl C, Ctrl V, e vou posicionar ele bem embaixo ali no nosso segundo botão de visualizar pedido. E agora olha que massa, quando eu clicar aqui no Play, agora quando eu passar o mouse eu consigo ver que eu estou passando o mouse, quando eu clicar eu consigo ver que eu cliquei. E aí agora nas próximas aulas a gente vai ver como é que a gente consegue redirecionar esses botões para as novas páginas que a gente for criar, para a página de cadastrar novo pedido, para a página de visualizar pedidos, mas aqui a nossa tela inicial já está ficando muito massa. E aí, lembra de salvar o aplicativo, clicando lá em arquivo, salvar, para não perder nada do seu progresso do que você fez. Então, já comenta aqui embaixo o que você achou dessa nossa primeira aula, se você gostou dessa nossa tela inicial do aplicativo, se você quer aprender mais, se você está animado para as próximas aulas, então já comenta aqui embaixo se você vai acompanhar essa nova série de Power Apps que a gente preparou com muito carinho aqui para você. Deixa o like se você gostou da aula, porque assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas, quanto mais likes tiver o vídeo. Mais o YouTube acha que o vídeo é maneiro, entrega para mais gente e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.